Salve, salve! Gestão, como implementar gestão eficiente sendo jovem advogado. Mesmo que você trabalhe de sua casa. Wilson, preciso falar com você depois. Vamos chegando, gente. Supermercado Super Mais. Logomarca ficou linda, viu? Depois do novo varejo. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar o tema aqui. Enquanto nosso convidado entra. Olha ele chegando aí. E esse cara... que eu falo por aqui, de que é perfeitamente possível, basta você começar. Não é não, Saf? Muito boa noite, minha amiga Janaína. Como você está? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo Ah, que muito maravilha. melhor agora. Ah, que bom Encontro falar contigo. inesperado esse, com certeza. Pois é, minha amiga, é muito possível no começo da advocacia a gente conseguir ter sucesso sim, né? E vamos mostrar para esse pessoal aí que com uma boa gestão, uma boa técnica, é possível a advocacia dar frutos para a gente, mesmo para quem acabou de sair da graduação, Janaína. Eu acho que você filtra muito os erros. Eu sempre falo aqui, eu sou muito humilde, sou muito tranquila em dizer que eu cometi inúmeros erros no início da minha carreira. E eu ensino hoje justamente com base em tudo que eu errei, em tudo que me fez dar errado. Eu quebrei 2 vezes. E se você não tiver realmente cuidado, além de você não ter sucesso, você consegue destruir o que você construiu. Então, gestão é um papo muito sério para quem quer ter sucesso na advocacia. A gente hoje precisa pensar nisso muito sério. E como esse é um papo daqueles, vocês têm obrigação moral de chamar todos os amigos para essa live. Porque o que o Saf vai falar aqui, o que eu vou falar aqui, não tem livro nenhum. Ainda não existe referência bibliográfica para isso. Você pode compilar 400 milhões de teses aí, que você vai demorar de encontrar isso em algum lugar. Então, gente, senta o dedo aí nesse aviãozinho, manda para essa galera, aperta o coração, mostra que essa live ela é relevante, porque o Instagram ele só entende se a gente disser a ele com todas as letras. E vamos que vamos. Eu quero aproveitar também que hoje eu estou no momento de tirar dúvidas também. Estou fazendo, nesse momento, Saf, uma reestruturação administrativa toda do escritório, toda, Uhum. e mexendo em tudo, mexendo em procedimentação, mexendo em mim mesma enquanto gestora, quebrando vários dogmas que eu tinha, reformulando o site, que meu site não existe praticamente, eu não posso dizer que aquilo é um site. Uhum. E tô nessa reformulação. Vitor Lana, bem-vindo, sou super sua fã. Nosso amigo. Cara, eu preciso passar um pouquinho dessa essência, desse brilhantismo que você tem em termos de gestão, sendo um cara que começou... Eu tenho 15 anos de profissão, então perto de mim tu começou ontem. É. Assim, é a prova viva de que não tem tempo, não tem hora, tem técnica, tem foco, tem rumo certo. E ó, o Safo tem uma mentoria, viu? E é daquelas. É isso aí, meu amigo. Olha, eu concordo com você plenamente. O problema, sabe qual que é, Janaína? É que a faculdade não ensina o que a gente ensina. Esse é o problema. A faculdade, ela ensina o direito material. E eu falo isso com foi recente que eu saí da faculdade, sabe? Então, não é um ensino... Você, por exemplo, tem 15 anos de carreira, não é um ensino de 15 anos atrás, é um ensino atual. Então, ainda hoje, a faculdade não ensina o que a gente precisa aprender para poder ter sucesso na advocacia. E sucesso, muitas vezes, eu falo, o financeiro engloba o sucesso. Ele é mais uma Com área certeza. ele é mais uma área do sucesso. Mas o prestígio do cliente, tempo, liberdade, sabe? Escolha, poder fazer escolhas. Então, acaba que o advogado sai da faculdade, e aí eu vou falar até um pouco da sua área, enfim. O advogado sai da faculdade e se torna, até que no trabalhista um pouco, mas no consumo mais ainda, se torna escravo da própria advocacia. Por quê? Porque não é gestor, não é empresário, não é empreendedor. Então, eu acho que tem uma grande lacuna no ensino, né? Que a faculdade não ensina como você vai prospectar cliente todo mês, por exemplo, que é o tema do seu curso, Verdade. como ter renda todo mês.
como ter renda com advocacia trabalhista todo mês. Isso a faculdade definitivamente não ensina. E aí surgem várias pessoas como eu, como você, que suprimem essa lacuna aí e entregam um conteúdo de qualidade que é prática, né? A vida como ela é mesmo. Então, puxando um gancho aí para o lado da gestão, Janaína, eu acho que além do direito material como um todo, a gente precisa entender também um pouco de prospecção de clientes, marketing, posicionamento, né? Claro que a gente tem que entender, sim, sobre o direito material, sobre o peticionamento, sobre o que a gente vai entregar com o nosso serviço jurídico. Mas eu acredito que está muito além disso, principalmente muito antes disso. Para a gente ter cliente para poder entregar, a gente precisa crescer a nossa advocacia e crescer a nossa personalidade como advogado, entendendo que isso aqui é uma empresa, né? Seja você autônomo, seja você recém-formado, seja você que tem um escritório digital, que trabalha sozinho, com um site. Então, a gente precisa estar sempre buscando especializar com quem faz, com quem fez, e entender que a advocacia não é um romantismo, não é uma filantropia. A gente precisa entender de marketing, de gestão, para poder tornar isso mais eficiente. Você concorda comigo? Totalmente. Totalmente. E vou complementar o que tu está falando. Mesmo saindo da faculdade, você pode fazer o melhor curso do mundo. Eu tenho certeza, até pela tua fala, eu acompanho teu perfil, acompanho teu escritório, e é disruptivo, é outra forma de comunicar com o cliente, e é justamente fruto de todo esse aprendizado extra-direito que você fala. E, de verdade, nós saímos da faculdade sem sequer saber o que oferecer a um cliente, sem sequer saber de verdade direito material. A gente sai com aquele negócio cascudo, grosso. Ok, como é que se aplica isso na vida prática? Eu falo no meu curso, eu dou muitos exemplos. Ok, tá lá, eu vou falar de uma justa causa. Eu amo falar de justa causa, porque eu sou especialista em justa causa. Você lembra que é justa causa, né? Que claro. Fala assim, peão. Eu já fiz algumas trabalhistas também, você acredita? Já fui advogado trabalhista. Nossa! Então, você fala, o que é uma incontinência de conduta? Como é que você coloca isso na vida? Como é que você bota isso na vida? Você não sai da faculdade sabendo botar isso na vida. Tem gente mudando de carreira, tem gente saindo da reclamação trabalhista, de reclamante, e querendo entrar justamente por uma segurança financeira maior. E eu acho super válido para o consultivo empresarial. E como é que você comunica uma fase com a outra? Como é que você sai daquele tradicionalismo? E aí você precisa de todas essas ferramentas. E como é que você precifica? A maior dor dos advogados é como é que eu precifico? Já foi a minha maior dor. E acredite, o que tu falou de ser escravo do negócio, eu fui escrava do meu negócio, eu sou paulistana, radicada na Bahia. Uhum. E trabalho do tanto de paulistano trabalha. Só que nem sempre a gente trabalha de forma inteligente. Não é o tanto que você trabalha, é a qualidade do que você faz, é o foco que você dá aquilo ali, é a organização que você dá aquilo ali. Eu sempre fui muito boa de venda, fechamento de contrato nunca foi um problema para mim, nunca foi. Melhorei muito depois do Fernando. Depois do Fernando Viciage, eu melhorei muito mais até, aumentei o ticket. Mas, de verdade, o meu calo, de verdade, era esse aí, era a gestão. Exatamente. É um grande problema porque contaram pra gente que a gente não pode mercantilizar. Ok, a gente não pode mercantilizar, mas a gente não pode empreender. Eu não acredito nisso. Eu acho que o advogado ele é um empreendedor, né? Todo profissional autônomo, na verdade, é um empreendedor. E o advogado tem muita trava. Então, por exemplo, eu vi outro dia um post seu onde você fala de insegurança dos jovens advogados. 5 problemas que deixam impedem o advogado de crescer. E aí você falava lá da insegurança. E eu concordo plenamente com você nisso, porque a gente sai da faculdade com medo de precificar honorário muitas vezes. Né? Com medo de abrir a boca com o cliente e errar, porque a gente sabe que não está preparado o suficiente. Exatamente. Então a gente tem medo. E isso vem de um outro erro que você colocou lá também, que esse post marcou para mim, que era a falta de prática. Só que aí a gente entra num ciclo vicioso. Né? Então você falou lá também de falta de especialização, enfim. Mas a insegurança e a falta de prática muitas vezes trava o advogado de galgar espaços melhores na sua advocacia. Né? Então a gente entra nessa lenda de que a gente não pode ser empreendedor, que tem que ser tudo um romantismo,
e não consegue sequer definir qual área a gente vai atuar, quais produtos a gente vai oferecer. Então, é muito comum para o jovem advogado, e aí eu vou fazer um pitch aqui para o seu curso, porque lá você ensina os produtos que o advogado pode oferecer na advocacia trabalhista, e é muito comum o advogado sair da faculdade e querer tudo. Ah, não, eu amo o direito do trabalho, mas eu quero tudo. Eu vou pegar um consumo aqui, eu vou pegar um criminal ali, que é de um primo meu que soprou o bafômetro e deu um criminal, vou pegar o outro que bateu na mulher, vou pegar uma lei seca, vou pegar, enfim... O advogado quer pegar de tudo. Vou pegar um alimentos, ele quer pegar de tudo. E aí ele se esquece que ele precisa ter produtos jurídicos para oferecer, né? Então, eu acho muito válido, e sem fazer jabá aqui para o seu lançamento, mas eu acho muito válido o que você ensina, que é especializar na advocacia trabalhista e ter bem claro os produtos que você pode oferecer. Porque aí... E viável. Exatamente. Viável. Exatamente. Para pequenas e médias empresas, porque eu canso de perguntar aqui, quem é que conhece o dono do Walmart? Quem é que conhece aqui o dono do Carrefour? Você vai fazer realmente compliance para ele? É lindo, é lindo. Mas de verdade, nossos alunos conhecem o Zé da esquina. Exatamente. E o Zé da esquina dá dinheiro, cara. E dá um bom. Eu sou a prova viva disso. Tem uma padaria, uma empresa, uma loja, uma clínica pequena. Tudo isso é possível o advogado trabalhar com pequenas empresas. E eu acredito muito nessa sua visão. Eu já pensei muito em trabalhar para empresas, né, de forma... E eu achei legal outro dia que você falou da síndrome de burnout, né? É um problema que não ocorre se você atua de forma mais consultiva, principalmente. Exatamente. Você concorda comigo? Com certeza, com certeza. Já tive inúmeras situações em que a gente conseguiu... Olha, eu já atuei dos dois lados, que eu digo aqui. Depende muito do que eu vou falar, até uma questão... Isso eu acredito que é muito uma questão de estratégia de mercado. Mas em diversos estados do país não há conflito se você advogar para reclamante e reclamada. Não tem problema. Desde que você, obviamente, não se posicione a favor de um. Eu não nego reclamação aqui trabalhista. Eu digo, quem não é meu cliente é meu ex-adverso. Eu não advogo contra supermercados, que é o nicho que eu tenho especialidade. Até porque eu conheço praticamente todos os donos de supermercado da região, não teria como. Não tem como, Quem não é meu cliente ainda vai ser. Então, a gente não quer brigar com quem vai ser, com quem está no radar. Claro. Mas, é claro, eu já tive reclamação trabalhista em que eu ganhei uma indenização imensa. Da mesma forma, eu já preveni, eu já impedi que esse tipo de prática acontecesse e que meu cliente tivesse todas aquelas perdas com a prevenção. Exatamente. Exatamente. E acho que é um caminho, o caminho da prevenção é um ótimo caminho na advocacia trabalhista, porque a educação do empresário vem mudando para isso. Você concorda comigo? Então, antes, o brasileiro ele tem naturalmente uma conduta de remediar e não de prevenir. Mas isso vem mudando muito. Então, eu acho que quem entrar agora nesse ramo de prevenção, principalmente no âmbito trabalhista, e isso aí não é novidade para ninguém, vai surfar uma onda muito interessante de prospecção de mercado, porque os empresários eles estão enxergando que é melhor prevenir do que remediar, e melhor financeiramente para ele, né? Então, a gente consegue, na sua área, por exemplo, gerar um valor para o empresário, que vai ter um custo muito menor com o serviço do advogado preventivo, e ele já está enxergando isso, ele já está percebendo isso. Ou seja, você gera valor para o seu cliente e consegue ainda, na sua advocacia, ter um retorno financeiro muito interessante. E o principal que eu vejo aí é não participar de uma corrida de ratos. Porque se você consegue prospectar várias empresas e ter essas empresas no seu colo, ter essas empresas ali de forma recorrente mesmo, primeiro, você cria confiança com o empresário e isso pode te abrir N portas. E segundo, você não entra naquela corrida de rato que precisa sempre estar prospectando, sempre trabalhando com êxito, enfim. Eu acho que tem tudo para o advogado que focar em prevenção para empresas, pequenas e médias principalmente, porque é o que a gente tem facilidade em conversar com o dono está ali e o cara vai pagar, é interessante para esse advogado e ele com certeza consegue implementar um modelo de negócio bem interessante aí. E aí a gente puxa um pouquinho para o tema da live,
que superado esse momento, ele precisa ter uma boa gestão da advocacia dele, né? Então, acho que tudo isso conversa muito bem, Janaína. Também acho. Eu acho que, de uma forma ou de outra, o que a gente falou no início é uma estratégia do posicionamento do teu escritório. E não importa se o teu escritório é você sozinho e você não tem equipe, ainda está começando, ou se você já tem sócios, se você já tem associados, se você já tem parceiros, não importa. O seu posicionamento vai definir. Eu patinei muito tempo. Eu sou professora de Direito do Consumidor também. E eu amo direito do consumidor e eu, assim, consigo lidar nas duas áreas para supermercado, porque eu sou especialista em resolver problemas de supermercado. Eu acho que o único tipo de problema de supermercado que eu não resolvo, mas tenho parceiro já afiado, é tributário. Uhum. Mas, assim, eu sou especialista no nicho, mas eu demorei muito de me posicionar, eu demorei muito de fazer esse funil. E quando eu fiz esse funil, a coisa não apertou, a coisa Exatamente. fez isso. E assim, as pessoas que pensam, ela vai trabalhar você vai trabalhar só para cliente pequenininho que vai te pagar pouco. Aí eu quero falar com você sobre procedimento, justamente para você conseguir escalar isso. Só que, um detalhe, quando você faz um bom trabalho no pequeno, o pequeno compra do grande. Claro. Você vai criar fama. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho clientes grandes na minha carteira de clientes, mas eles vieram todos dos pequenos. Foram os pequenos que me levantaram. Exatamente. Step by step, né? Eu costumo dizer muito isso. Não adianta a gente passar o carro na frente do boi. Agora, a gente tem que sair do ponto de inércia, né? Então, a gente começa naturalmente por pequenas empresas. Então, por exemplo, na minha área, tá? Eu atuo, para quem não me conhece, eu atuo majoritariamente, assim, 99,99999% com demandas de concurso público. O que é isso? Mandado de segurança para N problemas que ocorrem em concurso público, ações ordinárias, representações administrativas, enfim, N fatores. Meu sonho era atuar em concursos grandes. Polícia Federal, delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, mas eu comecei no concurso de soldado da Polícia Militar. Então, fazendo uma analogia, eu comecei na pequena empresa. E te falar uma coisa, a pequena empresa me dá mais dinheiro do que a grande na minha área, tá? Porque eu consigo atender muitos pequenos. E já grandes eu não tenho demanda, né? Então, os pequenos, a demanda é muito grande, gente. Na minha área, existem milhares de concursos para soldado de polícia militar. E poucos para Polícia Federal, para delegado de Polícia Federal. As vagas são muito menores. E as empresas também. As pequenas e médias empresas representam, não vou saber te dizer a alíquota certa, mas... Eu sei. Quanto? 64 milhões. 64 milhões de CNPJs de pequenas e médias empresas. Pessoas me perguntam, você está ensinando advogado a advogar para supermercados também? Claro, tem 542 mil supermercados abertos no Brasil. Olha o quantitativo. Olha o quantitativo. Eu não dou conta. Quando eu começar a abrir franquia com os meus alunos, porque, obviamente, das minhas pérolas a gente tira os melhores e aí expande o Brasil, beleza, quem sabe a gente dá conta dos 542 mil, mas sozinha não dou. Então, vamos criar talento. Exatamente. Vai criando uma rede, que é super interessante, eu acho super válido. Agora, eu acho muito, muito legal isso, porque às vezes a gente tem a mentalidade que advogar para o grande é o que dá dinheiro, né? E, poxa, você tá vendo, na sua área, você tá me falando aqui que não, que pode dar dinheiro também, mas que o pequeno e médio empresário dá mais dinheiro. E eu tô te falando também que o meu cliente mais humilde, no quantitativo, ele me rende mais do que o grande cliente, do que o cliente mais high level, mais ticket alto. Então, assim, nesse mesmo prisma aí, Janaína, eu enxergo as empresas como uma grande oportunidade para as pessoas atuarem, tá? De forma preventiva. E a escala, que é a grande questão que você me perguntou. Como que a pessoa vai conseguir fazer isso? Gente, uma boa gestão. Tendo um bom time, né? Tendo boas ferramentas. Isso tudo vai te ajudar a atender não um pequeno empresário, mas vários. Só que para poder atender vários pequenos empresários, você vai precisar dessas ferramentas. E para ter essas ferramentas, você vai precisar de começar. E você vai começar fazendo tudo mesmo, naturalmente. Você vai prospectar, você vai entregar o serviço jurídico, tudo. Mas conforme for passando o tempo, você vai conseguindo fazer cada vez mais caixa e pegando fôlego financeiro para poder expandir o seu escritório. E aí você vai contratar, você vai firmar parcerias, enfim, vai fazer tudo isso e operar de forma alavancada, que eu acredito que seja o formato que você opera hoje.
Me conta um pouco. Já. Você trabalha com advocacia para pequenas e médias empresas e você tem um volume alto de pequenas e médias em Tenho, comparação às grandes? tenho. Eu tenho 112 CNPJs de pequena empresa. Olha isso. Então você imagina, De, gente. isso eu estou falando as fixas. Uhum. Fixas, fora os serviços eventuais. Fora os serviços eventuais. Hoje a gente atende entre serviços fixos e serviços esporádicos que não tem a consultoria preventiva fixa. Foi até uma pergunta que fizeram hoje na caixinha para mim, como é que cobra MEI? Eu falei, MEI eu não ofereço fixo. MEI não tem cacife para pagar. MEI não é pequena empresa, MEI é MEI. Mas Exatamente. eu tenho também trabalho para eles, cobro o mesmo valor de hora de trabalho, mas eu vendo projetos específicos. Claro. Então, eu trabalho hoje com 312 empresas que cotidianamente demandam os meus serviços. E pense só, se fosse só cento e poucas. Cento e poucos. Eu tenho certeza que você cobra muito mais, e não vou ousar te perguntar quanto, mas vamos imaginar, gente, se fosse um salário de cada empresa. Isso é possível, né, Janaína? É possível a gente Com certeza, conseguir. com É certeza. possível. Então, quando eu fiz a ponte com você pelo Pedro Jesus, eu te conheci por ele, eu vim conhecer o seu trabalho, eu falei, não, a Janaína, ela tem um pensamento alinhado com o meu. Porque eu vi que você fazia esse tipo de trabalho para pequenas e médias empresas, e eu falei, não, realmente, é o que eu faço no Safra Araújo. Você tem a recorrência, etc., e eu tenho um volume de muitos clientes porque eles me pagam por demanda, não mensalmente, tá? Mas segue a mesma linha, segue a mesma linha. E veja, eu tenho 1 ano de advocacia, gente. 1 ano. Pois é. Minha OAB tem 1 ano, meu escritório tem um pouco mais, eu comecei sendo, entre muitas aspas, sócio, né, que eu não poderia ser de direito, mas era de fato, ainda na graduação. Então, você que está saindo da faculdade, não, acho que não serve para mim. Não, serve sim, né, Janaína? E eu Com tenho certeza que certeza. se você se especializar em qualquer área que seja, vocês aqui, no caso, estão assistindo a live da Janaína, na trabalhista, você vai conseguir ter sucesso na sua advocacia muito antes do que você pensa. Muito antes do que você pensa. E aí, eu acho que vai muito, isso está ligado diretamente, tá, ao seu apetite ao conhecimento. Então não adianta você sentar no sofá, ou melhor ainda, sentar no seu escritório, comprar um móvel ali no Topa Tudo. Não, estou começando, vou comprar um móvel no Topa Tudo, vou fazer tudo bonitinho e tal, e ficar esperando o cliente fazer um milheiro do cartão e ficar esperando o cliente bater na porta se você não está pronto para receber aquele cliente, né, Janaína? Com Essa é a grande certeza. verdade. O Glaicon pergunta quais são os produtos que eu ofereço. Eu ofereço todos os produtos existentes na área trabalhista. Tanto a parte processual, a parte contenciosa. Muita gente me pergunta se meu escritório não tem contencioso. Gente, é impossível você advogar e você não ter contencioso. A minha diferença para todos os outros escritórios é que eu não vivo de processos. Eu não faz o estilo da advocacia preventiva e, sinceramente, é uma advocacia fadada ao fracasso, aquela que vive da continuidade do processo, de empurrar o processo para frente, fazendo o cliente gastar depósito recursal. Isso é uma advocacia, desculpe o termo, burra. Burra, porque o teu cliente, o dia que ele descobrir que ele poderia ter economizado muito mais, pagando, resolvendo o problema no que ele já estava perdido, seria muito mais fácil. Eu canso de dizer, se o meu cliente deve 200 mil reais e eu tenho 100 que está perdido, tem uma ação de 200 mil reais, tem 100 que está perdido, tem 100 que eu posso discutir. De 100 para baixo eu estou ganhando e meu score é alto, eu não gosto de perder, eu sou competitiva. Eu digo para o meu cliente, se tu perder a culpa é tua, tu não vai fazer o acordo porque tu não quer, não é porque eu não estou indicando. Exatamente. E aí você entra num prisma eu até E aí, só ensino. para complementar a quantidade de serviço, eu vou dar spoiler. Você vende consulta, vende Uhum. para empresário, é mega válido. Você não se comunica com o empresário tirando dúvida, porque o consultivo é tirar dúvida. A base do consultivo é tirar dúvida. Só que Exatamente. não só isso. Você tira dúvida, você organiza a documentação que vem de RH, que vem de contabilidade, que contabilidade de empresa pequena, normalmente são muito pouco preparados e não entendem nada de direito do trabalho. A documentação vem de um jeito e a vida do trabalhador é outra, completamente diferente. Não conversa. Você faz contrato de trabalho, você faz circular, você faz aditivo contratual. Estão anotando, né? Estou falando de portfólio de serviço, já que vocês me perguntam tanto sobre isso. Você faz regimento interno,
você faz código de conduta, você faz auditoria por amostragem, faz auditoria específica. Eu não acredito em auditoria para pequenas empresas, viu? Só por amostragem. Um dia eu faço uma live sobre isso. Você faz gestão de crise, não estou falando de gestão de risco, estou falando de gestão de risco, de crise, a crise implantada. Você tem uma série de coisas, você faz palestras em company, você faz treinamento, você tem uma gama de coisas que você pode vender ou em conjunto ou separadamente. Se o seu escritório tem outra área, você pode cruzar serviços. Eu sou especializada no que supermercado precisa. E eu tenho o feijão com arroz de supermercado e tenho o produto top das galáxias. Isso é estratégia interna. Isso aí é o que o SAF vai dizer para a gente. Isso é estratégia de mercado, como o seu mercado como o seu nicho se comporta. Exatamente. E aí eu queria que você falasse mais disso. Vou falar. Só aquele link que eu ia fazer, que é o seguinte, essa questão comunica muito comigo de não empurrar o processo, porque é um pilar muito interessante que eu passo até para todos os meus alunos. Eles têm alguns deles aqui, eles sabem. O pilar da honestidade, Janaína. E aí, muitas vezes a gente vai empurrando aquele processo ali, sabe? E não é honesto com o seu cliente muitas vezes, porque ele quer uma resolução daquilo. Sabe? E você com medo de demonstrar que você está perdendo, alguma coisa nesse sentido, você vai empurrando o processo e depósito recursal e tudo. Então, comunicou muito o que você fala comigo, o que você falou comigo. Porque eu acredito muito nesse pilar da honestidade com o cliente, sabe? Mas partindo para o pressuposto da estratégia, olha só, se fosse um advogado trabalhista do seu nível de ter empresas, etc e tal, gente, isso é um ouro na mão, tá? É um ouro. Por quê? Porque você tem a porta de entrada, você tem a porta de entrada que muitas vezes pode ser a única porta da advocacia trabalhista, e você gera um relacionamento com o empresário, você pode oferecer uma assessoria para ele no âmbito eventual consultivo de consumidor que ele possa ter. Consultivo não, contencioso de consumidor que ele possa ter, tomou processo. Consultivo também. Meu escritório faz consultivo de consumidor. Justamente também, para saber se ele não está, enfim. Você pode oferecer um trabalho tributário, fiscal, né? Se você não tiver na sua área, no seu escritório, você pode fazer uma parceria. Fazer uma parceria. O meu é parceiro. Justamente. Não tem interesse em contratar Meu societário, meu tributário, a parte de família, porque eventualmente eles precisam fazer planejamento, eles precisam fazer tudo isso. Tudo isso é parceria. Eu não tenho dentro Exatamente. Da minha casa, mas eu faço. Exatamente. Então, veja bem, a sua advocacia de trabalho, ela te proporciona tudo isso. Por quê? Porque você tem a mentalidade de focar no cliente. Então, você é muito bem gabaritado na sua área e com isso você consegue, com a sua área, entrar no cliente e gerar uma confiança no cliente. Como que você gera uma confiança no cliente? Você não vai gerar uma confiança no lado do reclamante. Pode ser que você gere uma confiança dele ali, mas ele vai demorar para ter outro problema. Agora, se você está do lado da empresa, cotidianamente ele vai precisar do seu serviço ou de um outro serviço jurídico que você vai cruzar uma parceria. Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão de interligar uma estratégia de mercado com uma advocacia preventiva para pequenas e médias empresas. E você sendo especializado, você tem tempo para ser o melhor na sua área. Exatamente. E continuar ganhando dinheiro com todas as outras áreas, com parcerias estratégicas. E parcerias, a gente já fez live aqui sobre isso. Parceria não é indicação. Indicação, você abre a porta só se você tiver muita confiança. Indicação é você abre a porta para o cara e fala, vai lá procurar outro cara. Não é assim. Parceria você tem todo um contexto, tem contrato, tem manual de parceiro, tem as obrigações de um, de outro, divide tarefa, não divide tarefa. Então, dá para você trabalhar muito bem e hoje a advocacia moderna, ela tende a não mais olhar o colega como até o da mesma área. Eu tenho parcerias quando eu pego um projeto grande, eu tenho parceria com uma colega, feita até recentemente, para implantações efetivamente completas de compliance, eu tenho uma colega que é professora também, que tem prática com empresas grandes, então tem que ter, e tudo bem. O que você quer ganhando dinheiro todo sozinho, fazendo divórcio, tirando o povo da cadeia, fazendo... Não dá. Você vai estudar tudo isso? Eu canso de dizer, como é que você barateia o custo da consultoria preventiva? Escalando. Como é que você faz isso? Você reparte
a execução do trabalho, diminui. E essa moça aí, minha mentora, Alessandra Busato, que me ensinou boa parte dessas coisas. Você diminui o custo da execução da operação e você consegue praticar um ticket possível para a pequena empresa e, obviamente, com um custo pessoal, já que você não vai demandar tanto tempo para estudar tudo de novo, fazer tudo de novo, você consegue fazer muito mais rápido e ter mais lucro. Concordo com você plenamente. Isso é o que eu vivo no meu escritório hoje. Eu consigo entregar não só um ticket. Eu não sou o ticket mais barato do mercado, mas eu sou um ticket bem acessível para o meu cliente. Nem eu. E eu consigo entregar para ele uma condição de pagamento, tá? Vamos fazer esse link aí com a condição de pagamento. Melhor do que os meus concorrentes. Por quê? Porque eu escalo e o meu concorrente não escala. Então eu posso ter apetite ao risco de eventualmente ter uma inadimplência, alguma coisa nesse sentido, porque eu consigo escalar, né? Então, em vez de atender um cliente, eu atendo 1000 da mesma origem, da mesma natureza, bem parecido. E isso, eu diminuí o meu custo operacional com mais clientes, mas não deixei de expandir o meu escritório, né, Janaína? Então, as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer o curso do SAF, vou fazer o curso da Janaína e vou ficar me matando, correndo atrás de clientes. Para eles é fácil, eles já têm muitos clientes, mas nem sempre foi assim. Eles têm gente para trabalhar para eles. Nem sempre foi assim, né, Janaína? Eu tenho certeza que você, assim como eu, você, obviamente, mas eu também, corri muito atrás de cliente, fiz trabalho de campo. Então, se hoje eu tenho tempo para estar fazendo uma live... Já tive muito medo de perder cliente, já tive muito tempo grudada em prazo, grudada em tudo. Eu fazia desde o boleto ao cafezinho, eu fazia tudo, Exatamente. tudo. E assim, eu passei muito tempo fazendo isso, fazer uma gestão burra, porque eu estava enfiada, a cabeça enfiada dentro do escritório, naquele romantismo não tradicional, porque antes da lei de anticorrupção existir, eu já fazia isso. O meu incômodo com rasgar dinheiro é tão grande que eu, por mim mesma, criei esse produto. Criei esse produto há 15 anos atrás, com uma primeira empresa que eu peguei e está comigo até hoje. Uhum. Mas trabalhei muito tempo sozinha. Eu vim efetivamente dividir tarefas, eu vim delegar tarefas relativamente ao tempo de carreira que eu tenho, há muito pouco tempo. Então, nos últimos 7 anos. Então, é pouco tempo. É pouco tempo. Exatamente. E fiz por desconhecimento, porque não achei ninguém. Não existia mentoria, esse fluxo de informação que hoje o Instagram nos permite, o YouTube nos permite. A gente aprende. Gente, uma live dessa, bem pouco tempo atrás, o que a gente está falando aqui, você é pagar uma fortuna. Exatamente. Uma fortuna para entender, para ouvir isso, para passar na sua mente. Só basta que você tenha os olhos, os ouvidos abertos, queira receber informação e não amarele. Porque a maior parte é amarela e não faz nada. Pega informação, guarda, e aí tem aquele compromisso com o universo, porque o universo cobra. Depois que você viu, você não desvê. Depois que você viu e você não executou, a culpa é sua. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que, assim, as pessoas... A gente fala muito de acesso à informação, etc e tal, e gosto muito de ser transparente. A informação, gente, ela é uma aliada sua, né, Janaína? Eu tenho certeza que você concorda comigo. A informação, ela é uma aliada, mas pressuposto para o sucesso é a execução depois da informação. Então, a execução direcionada, tá? Então, não é porque você vai comprar um curso que você vai ficar rico. Mas se você comprar um curso e executar o que está ali, você pode ter certeza que você vai sair melhor do que você entrou. Melhor do que você entrou. Eu vi tu falando, é todo mundo que vai comprar a mentoria do SAF, que vai ganhar milhões como você? Não, claro porque não. Nem todo mundo vai executar. Exatamente. É todo mundo que vai ser consultor de elite, que vai ficar rico? Não sou milagreira. Exatamente. Quem executar, quem estudar, meter a cara, fizer tudo que eu falo, vai ter resultado. Eu já tenho alunos que nunca tinham tido um contrato fixo, fechando contrato. Tinha outro que perdia contrato o tempo todo e que agora mantém os contratos, aumentou o ticket, tem consciência do que está fazendo. Tem um outro que está fechando o contrato agora, e eu estou falando de 4 meses. 4? Novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. 3 meses. 2, 3 Nem meses. 3 meses. Que ainda teve o recesso aí no meio do caminho. Então, eu concordo mas a galera contigo. executa.
Concordo contigo plenamente. E eu acho interessante, sabe o quê, Janaína? Que olha só, você às vezes pensa, você tem a mentalidade do seguinte, não, ok, mas tem muito advogado, tem 1 milhão de advogados. Então vamos fechar para um universo menor, tá? Vamos falar aqui da minha turma. A minha turma de mentoria, eu tenho 120 alunos. Sabe quantos que frequentam? Uns 90. E é mentoria. É mentoria. E a mentoria. É ao vivo e tudo, você tem que conversar comigo. Então, gente, se você tá aí e está estagnado, e por causa disso, não, o mercado está muito cheio, etc e tal. Você imagina só, se especializando, pagando para se especializar, o seu colega não leva tão a sério assim a profissão dele. Então, imagine o mercado que tem para você explorar se você se especializar. Ah, acho que não vale a pena me especializar. Cara, olha o mercado que tem para você correr atrás. Só basta você ter um acesso à informação de como fazer isso, porque senão você vai fazer de forma errada e aí não adianta você querer jogar futebol sem bola, né? Mas você precisa, de fato, jogar o futebol. Se tiver a bola, você vai ter que jogar o futebol. É pressuposto a bola. Então, informação você tem que ter. E depois disso, você tem que executar. Porque se você não executar, não adianta boa gestão, não adianta nada disso. Você tem que plantar o seu tijolinho ali dia após dia para poder ter o resultado. Foi assim comigo, foi assim com a Janaína, e eu tenho certeza que se você fizer isso, você também vai colher frutos muito breve. Muito breve. Só não está aqui para falar quem não começar. Eu canso de dizer, eu sou o azarão da parada. Eu tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado, tudo. Eu não tenho família, não tenho tradição jurídica, eu sei que tu também não tem, mas eu venho de família muito pobre, muito pobre. Sou mulher numa terra altamente machista, o Nordeste é altamente machista, você sabe disso. Uhum. Eu lido com empresários, 90% homens, 90%. Se eu não agir como homem, ele não me respeita. E mesmo fazendo isso, ainda há dificuldade. Ainda há dificuldade. A gente vem numa sociedade altamente aristocrática que os grandes escritórios, eles não querem que você brilhe. Eles não querem, eles olham e se incomodam. Quando pega um recém-formado, quando pega uma galera jovem como a gente, e ó, tá botando as asinhas de fora. Então, eu sou o azarão. Sou o azarão. E por que eu sou o azarão? Porque contra tudo e contra todos, eu quebrei 2 vezes, sabe? E eu nunca desisti. Todo mundo olhava pra minha cara, você vai largar isso quando? Ah, monta uma lojinha. Você é muito boa de venda, cara. Eu sou artesã, faço essas coisas todas que vocês estão vendo aqui. Vai fazer arte. Eu falei, eu amo direito, eu vou ficar rica com direito. Aí as pessoas olham, aguarda, senta aí e observa. Senta e assiste. E aí eu fui buscar todas as ferramentas que eu precisava. E se eu tivesse desistido porque era difícil... E outra coisa, gente, eu nunca parei de estudar. Tecnicamente falando, nunca parei de estudar. Um dia. Eu fiz um post também esses dias, qual é a base de tudo? Lei, doutrina, jurisprudência. Continua. Não tem reinvenção da roda, não tem resumão. Ou você manja da parada ou não manja. Nem o modelo você não vai conseguir fazer. Exatamente. Nem vender, você não vai conseguir vender. Sabe, se você não sabe ler um edital, interpretar um edital, saber onde está a falha do edital, você vai ter alguma coisa para vender? Não tem, você não consegue. Exatamente. Eu não conheço direito material a fundo. Se eu não entendo de ônus da prova, como é que eu vou saber o que o meu cliente tem que guardar para apresentar e a forma que ele tem para guardar um documento para apresentar numa audiência? Porque a gente está prevenindo disso. Exatamente. Não dá. Exatamente. Aí as pessoas ficam, qual é o segredo? Eu falei, cara, o segredo é se dedicar mesmo, é estudar mesmo. Você formou em direito, tá em tempo de desistir. Tem uma galera, e eu vi uma coisa que tu falou, cara, isso me deu um murro tão grande. Eu sou meio mãezona, sou mega mãezona. E você me deu um murro. Você não sabe disso, mas você me deu um mega de um murro. Qual? Cara, se o teu colega, se o teu parceiro não sabe português, demite porque ele não vai aprender. Gente, uma das maiores dores, eu faço entrevista escrita e tem que ser na mão, porque senão o corretor muda. Naquele papel ao maço que a gente falava, né? Aham. Que abre.
Aham. No meu escritório, a entrevista é assim, que não tem como a pessoa dar aquela enganadinha. Aquela maquiada. E a maior dificuldade é português. Vocês têm noção do que é isso? Quanto mais o direito material. Você imagina só. Não. Aqui no escritório a gente teve uma experiência péssima de um profissional que não tinha um bom português e, assim, envergonhava a gente. Só que eu só descobri isso depois que o estrago já estava grande, sabe, Janaína? E, assim, uma coisa que eu estava pensando aqui para falar contigo é o seguinte. Hoje, você está contando, né, sua trajetória e tal, mas com 15 anos de experiência, você pode dizer para a gente. Hoje é muito mais fácil do que era antes, não é? Com esse tanto de informação que a gente consegue sintetizada, objetivo, direto, o pulo do gato direto para você. Você não precisa pegar Gente, aqui um manual vocês e têm aprender. noção que o SAF está mastigando a experiência dele, dos sócios dele entregando? Vocês têm noção de que eu estou compilando dentro de um curso e eu vou compilar o curso num mini curso para arrancada? E só quem assistir a arrancada, só se você assistir minhas lives, você muda a sua advocacia. Eu já tive depoimento que está, inclusive, nos meus destaques lá em Consultor Trabalhista de Elite, de gente que teve resultado só assistindo minhas lives, conteúdo gratuito, que aprendeu a fazer contrato de trabalho personalizado assistindo uma live que eu fiz aqui de graça para vocês. E que eu reproduzi, quando eu reproduzi no meu curso, eu obviamente dei os contratos em espécie também. Mas foi basicamente a mesma coisa que eu ensinei para vocês aqui. Mesma coisa. Então, pensa que eu estou encapsulando 15 anos de experiência. Só quem tem isso é quem trabalha no meu escritório. Eu estou encapsulando e dando a vocês por uma merreca. Porque eu levei anos e gasto tubos de dinheiro com livro, com curso, com congressos, com tudo isso. E o SAF também. Eu vejo tua história. Que tu teve que ralar para aprender tráfego, tu teve que ralar para aprender marketing, que você teve que ralar para aprender vendas, funil de vendas, a fazer tudo isso. Entendeu? Tudo isso. E assim, o pessoal às vezes pensa assim, não, mas a gente eles vivem de curso. E não, gente, a gente não vive. A gente vive, quem dera, né, Janaína, se a gente vivesse de curso. Gente, eu não sou professora. As pessoas me perguntam, eu sou advogada. Eu sou advogada. Eu mostro todo dia meus escritórios. Todo dia, os alunos vêm no curso. Assim, você fala, você quer dar aula para faculdade? Não. Por quê? Eu também não. Porque paga mal. Paga mal pra caramba. Não tenho tempo para gastar com isso. Eu também não tenho interesse nenhum. Também não tenho interesse nenhum em faculdade. E sabe qual que é o pior que eu acho da faculdade, Janaína? E eu acho isso um ponto muito bom para os cursos online. Não, sabe o que é? É que na faculdade a gente é muito doutrinado. E os professores também. Então, certas coisas que a gente fala, tanto eu quanto você, e a gente passa isso, a gente não poderia fazer isso na faculdade. Não. Então, eu vejo... Com certeza. Então, eu vejo com muito bons olhos todo esse arcabouço de conteúdo digital aí, porque não tem filtro. Então, se você escolhe bem o profissional que você vai acreditar e vai se espelhar e modelar e implementar o que ele está te ensinando ali, você vai ter muito mais sucesso do que qualquer graduação, porque a graduação no Brasil, ela tem pilares sólidos de um romantismo, de uma doutrinação que não permite, muitas vezes, ao professor falar o que ele pensa. Tem que seguir a linha metodológica daquela instituição, né? Então, e muitos professores não são advogados, são só juristas. Eles só ensinam. São acadêmicos. Eles não vivenciam a prática, então é tudo muito filosófico, é tudo... Não, eu amo filosofar direito. Amo. Eu baseio praticamente tudo em princípios, todo o raciocínio, tudo isso, gente, é necessário. Eu não estou dizendo que isso não é necessário. A gente tem que filosofar, a gente tem que efetivamente entender com profundidade o direito. Senão a gente não consegue raciocinar. Toda aquela perfumaria, não é que ela é inútil. Ela não é inútil. Não estou dizendo isso. A diferença é que aquela perfumaria que a gente aprende te ensina a base para você aprender a raciocinar o direito. Porque você sabe o que eu vejo muito, sabe? Tem muito advogado que não sabe raciocinar uma tese de um processo, não sabe raciocinar uma tese de um parecer, de uma vivência prática. Ó, isso não tem na lei, não achei jurisprudência nenhuma. Os advogados lá no escritório fazem assim, socorro, e agora? Não achei livro, não achei jurisprudência, socorro, faço como? Eu falei, gente, até me baguncei toda. Eu fico louca com isso. Eu falei, gente... Presta atenção. Princípios, costume, analogia.
É assim que a gente resolve problema prático. Só que o que eu vejo é que a pessoa não consegue linkar lé com cré, porque ela Lógica, aprendeu né? a raciocinar o direito. E isso, gente, é dinheiro. Por que eu sou muito bem paga? Graças a Deus, amém. Porque eu sei resolver o problema do cliente. Porque eu dou solução para ele. Criatividade. Criatividade. Claro. E isso a faculdade definitivamente não ensina. Olha só um exemplo. Uma última tese aqui de repercussão nossa aqui foi num concurso aqui de Minas Gerais, que o edital falava assim: o candidato que, se surgir alguma dúvida no exame psicológico do candidato, ele poderá ser reavaliado. Ponto. Eu entendo. O que o edital quis dizer? Se a banca ficar com dúvida, chama ele para repetir. Mas o meu cliente que me procurou eliminado, o que eu fiz? Eu usei esse dispositivo em favor dele. Eu resolvi a dor do meu cliente. Então eu falei, não, se ficou com dúvida, mas o laudo aqui está meio contraditório. E consegui a decisão para ele ser reavaliado. Então, lógica, eu usei lógica. Meu cliente tinha razão? Talvez não. Não saiu ainda o resultado para eu poder falar. Mas eu usei a lógica e o raciocínio que a faculdade não ensina para resolver a dor do meu cliente. Então, um pouco de malícia, um pouco de astúcia, no bom sentido, com certeza faz a diferença na advocacia. E isso, gente, a faculdade não ensina. Não ensina. Eu vou contar um negócio para vocês, eu vou contar baixinho para ninguém ouvir. Só tem 45 pessoas aqui, então eu vou manter segredo com vocês. Vocês fazem um juradinho, tá? Quando saiu lá na pandemia, aquele negócio que quando as empresas quebram... O Estado tem que pagar. O Estado tem que pagar. E eu dei umas porradinhas, né? Antes de todo mundo começar a falar, eu taquei conteúdo para dentro. E taquei minhas teses, do jeito que saía da minha cabeça, que eu interpretava, mergulhava e fui. Gente, eu criei ação. Aquela ação que não liberava o FGTS quando a empresa tinha quebrado, caído, antes da Caixa Econômica. Quem está antenado aí no direito do trabalho vai saber do que eu estou falando. Você sabe o que aconteceu? Aí eu falei, fiz um vídeo falando, ó, não tem saída. Discuti com vários professores, vários colegas, ninguém achava uma saída. Com base justamente nessas construções, falei, bom, eu entraria com uma ação declaratória assim, 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 pá, 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 pá. Não tem, falei, gravei um vídeo, botei. O juiz vai falar comigo. Se cair na minha vara, eu indefiro. E eu recorro. Claro. E eu recorro. Gente, incomoda. Incomoda. Mas até para um juiz parar para prestar atenção no Instagram, num vídeo de Instagram, de uma professorinha que não tem tradição de ensino jurídico, incomodou. Com toda certeza. Incomodou. Com toda Entendeu? certeza. Então, você só consegue... E eu ia falar o quê? Eu tive uma empresa que fechou, quebrou. Aí, usamos lá o código no TRCT, no termo de rescisão. Cadê que sacar o FGTS? Quem é que sabia dessa banana? Ninguém sabia disso. Nunca tinha acontecido na vida. Nunca tivemos força maior para a justiça do trabalho. Nunca. Faz como? Tinha um negócio de uma circular da Caixa Econômica que ninguém tirava nada. Faz como? Não faz, gente. Não está na literatura. Exatamente. Você vai olhar para a cara do cliente e dizer assim, não sei o que fazer. Não vou fazer nada por você. Porque eu não sei o que fazer. O professor não ensinou na faculdade. Claro que não, você tem que dar solução. Exatamente. Tem que ter malícia. E aí a malícia, como que... O pessoal está perguntando, beleza, mas muito linda a Janaína e o Safo falarem isso de malícia, etc e tal. Gente, como que você consegue ter malícia? Direto no ponto. Aprendendo com quem tem. Não tem saída. Não tem saída. Aprendendo com quem tem. Apostando nisso. E olha, eu vou te falar uma coisa, Janaína. Na gestão, eu não nasci sabendo gestão. Ninguém me ensinou a ser empreendedor na faculdade. Então, eu saí da faculdade no final de 2019 sem saber ser empreendedor. O que eu fiz? Eu busquei conhecimento. Fiz cursos, fiz mentorias, fiz imersões. Tudo isso que você imaginar aí de N searas diferentes. Muitos do direito, muitos fora do direito. Agora, é muito fácil sentar no sofá e falar que a sua advocacia está saturada, falar que você não tem cliente, que advogar não dá dinheiro. A reforma trabalhista acabou com o direito do trabalho. Que a reforma trabalhista acabou com o direito do trabalho, medo da sucumbência recíproca, enfim. Tudo isso acontece com profissionais que não saem da zona de conforto. Não saem da zona de conforto. Então, você vai ver, se você tiver um aluno atuante, tá? Um aluno que assiste mesmo e tal, implementa, e reclamar ainda da advocacia, eu troco de nome.
eu troco de nome. Tem não. Eu troco de nome. Tá vendo? Os que realmente estão fazendo, os que realmente estudam, fazem. Todo, já teve declaração aqui, ó. Tem uma que nem se formou. Tem uma aqui que falou, só não tem cliente porque eu não sou advogado. Eu vi. Não é advogada ainda. Pensa como é que essa menina vai sair no mercado. Professor, ótimo demais. Só não tem cliente porque ainda não tem o AB. Ale Ad Vasconcelos. Alessandra, pois é. Vai sair um prodígio. Vai sair matando. Com certeza. Vai sair matando. Tá procurando conhecimento desde já. Uma coisa que eu sempre digo, se você não sabe como fazer, crie relacionamento com quem sabe. Modele. Eu fiz a mesma coisa que você, sabe? Eu contratei mentorias, eu entrei em cursos, eu modelei, eu pedi ajuda. Claro. Eu pedi, troco. Até hoje, quantas vezes a gente chega, pega um caso esdrúxulo, ligo para um colega, ligo para o outro, network. É fundamental, é fundamental. Fundamental. Relacionamento, né, Janaína? É isso que a gente está fazendo aqui agora. Se relacionar. Eu esqueci de postar hoje. Aí eu lembrei da tua viagem para Dubai e eu achei muito legal porque é justamente essa liberdade geográfica que você consegue ter quando você tem uma boa gestão. Ontem eu estava fazendo um passeio de lancha com algumas que viraram amigas e eu esqueci, eu até ia postar, vou postar depois, vou contar essa história justamente para fazer esse link. Você vê como é importante. São empresárias que eu conheci em razão do trabalho, que viraram amigas, que já me apresentaram outras amigas, que já falaram de mim para outras amigas e para outras amigas, e você vai criando um relacionamento. Claro. E é assim que você fica conhecido, é assim que você cria. Mas as pessoas acham que sentada dentro do escritório, cumprindo prazo, é que a advocacia vai dar sucesso. Ou então, quando toma o primeiro não na cara, vocês têm noção, gente, de quantas vezes eu já tomei? Você já tomou muito não na cara? Nossa, demais da conta. De todos os lados, de cliente, de família, de tudo. De tudo. Pois é. Eu já tomei muito não na cara. Até 2008, daquela crise pesada, meu score era muito alto. Era praticamente, sentou na minha frente, fechou. Sentou na minha frente, fechou. Mas depois que o dinheiro começou a pesar um pouco mais, o talento tem que aumentar um pouco mais para poder fechar. Você tem que subir o conhecimento técnico para venda. Eu sou filha de vendedor, nasci dentro de venda, minha família, uma das minhas tias tinha supermercado, por isso minha paixão nascente pelo supermercado. Mas meu pai foi vendedor de loja. O Gustavo também, você acredita? Que é o meu estagiário vendedor. A mãe dele tinha um supermercado lá em Capelinha, em Minas Gerais, depois fechou. Mas trabalha no supermercado até hoje. Então você é vendedora. Pois é, eu sou vendedor. Cara, eu sou artesã. Eu vendia bijuteria. Eu fazia bijuteria. Essas artes, essas coisas que vocês estão vendo aqui para todos os cantinhos, porque eu estou em home office. Isso aqui foi tudo eu que fiz. Eu vivia de artesanato, vivia de bijuteria durante 10 anos da minha vida. E eu vendia para a faculdade inteira. Para a faculdade inteira. Então, é venda. É venda. E o que me traz sucesso na advocacia não foi a advocacia, foi meu talento para venda. Com toda certeza. Porque eu vendia mesmo sem saber entregar. Depois eu descobri como é que entregava. Comprava 1000 livros, gastava o dinheiro todo dos honorários comprando livro para estudar, que naquela época não tinha esses cursos assim fáceis, não tinha muita coisa desse tipo, e até o valor dos cursos eram muito, muito altos. E batendo papo com um colega. E assim, uma coisa que eu dou de dica, eu não sei se tu fez isso, até uma curiosidade minha. Tu modelou alguém? Modelei, mas no defeito que ele tinha. Modelei, eu tinha um concorrente, modelei ele muito, tá? Modelei várias pessoas, assim, mas especificamente no meu modelo de negócio, eu modelei muito concorrente, mas eu vi que eu precisava do trabalho que eu desempenho hoje, eu era concurseiro, precisava de um trabalho jurídico e não conseguia achar ninguém que fazia isso com talento. E aí eu tinha, né, que agora ele já ficou bem para trás, eu tinha um concorrente que ele pecava muito em algumas coisinhas assim. E aí eu falei, não, eu vou construir uma oferta melhor do que a dele, corrigindo esses erros dele. Mas muita coisa, e sou eternamente grato a ele, ele sabe disso, hoje ele é meu amigo pessoal, muita coisa eu sou grato e modelei ele, melhorando sim, mas se não fosse ele, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Provavelmente. Então, acho essencial modelar. Tem que modelar mesmo, em quem você espelha, quem você admira. E modelar não é copiar, gente. Modelar não é copiar. Exato. É fazer melhor. Você não copiou. Exatamente. É fazer melhor, é se espelhar e ter um relacionamento. E aí acho interessante aquele link que a gente fez no comecinho da live.
Hoje o advogado parou de enxergar o outro como concorrente, como inimigo, né, como adversário. Estamos no caminho. Estamos. A galera da sua geração, a minha ainda... quer dizer, da minha geração também, porque eu convivo muito com a galera da mais antiga. A galera mais lá atrás. Essa galera ainda está com a mesma mentalidade. E é por isso que tem muito advogado, o advogado, gente, que não se atualizar, que não entender isso que a gente está falando, que achar que isso aqui vai ser infração ética, ficar preocupado de tomar representação da OAB, que ficar... Ó, gente, não dá para fazer omelete, vai estar fora do mercado. E a gente não está aqui pregando que você cometa infração ética, não. Só que nem eles mais sabem o que é infração ética, a verdade é essa. Exatamente. Você acredita, sabe? Você sabe que esse meu perfil aqui é de professora. Eu vendo curso, eu tenho uma empresa de curso. Meu curso vai sair, quem quiser nota fiscal, vai sair com o CNPJ da empresa de curso. Você acredita que a OAB veio me perguntar porque eu estava rodando tráfego? Ué, que te interessa? Falei, te interessa? Você não manda na minha vida. Claro. Eu não estou advogando aqui. Advogo, Janaína Bastos da Advocacia. É lá que eu advogo. Exatamente. Eu nunca tive esse problema com a OAB, dessas questões deles virem atrás de mim. Mas assim, eu sei que é uma questão de tempo. Não de si. É uma questão de quando. Tá? Mas eu não tenho... Assim, eu tenho muitos alunos que têm 5, 6, 10 problemas. Muitos amigos que têm muitos problemas de N fontes diferentes. OAB de vários lugares do país. Mas eu acho, Janaína, sinceramente, que isso é uma atitude desenfreada de enxugar gelo, sabe? Que não tem como segurar, que não tem como modernizar. Não tem volta. Então assim... Não tem volta. É igual a gente querer lutar contra o Uber. Vocês lembram como que era que taxista pegava o Uber de porrada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, é igual você tá assistindo essa live nesse momento e você ainda continua pensando em acordar de manhã, fazer a petição inicial, ligar para o cliente, sabe? O mesmo feijãozinho com arroz. Se você não mudar alguma coisa, e eu percebi isso penando, olhando para o lado, falando, cara, por que meu colega está ganhando muito dinheiro e eu não estou? Aí comecei a olhar. É como você fala, eu vi uma live tua com o Coutinho, amei aquela live de vocês. Você falando, olha, eu tinha estagiário quase que quando eu era estagiário. Achei fantástico isso. Fantástico. O Pedro faz isso, o Pedro Jesus, hoje, ele tem o estagiário do estagiário. E é isso aí, você consegue crescer escalando, dividindo. Mas não tenho dinheiro. Eu falei, mas para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro, ou tem que ganhar menos dinheiro no começo e ir se preocupando com outras coisas. O advogado hoje, o que é dono do escritório, se você não é um associado que tem a oportunidade de ter alguém captando com você e dividindo o lucro dele com você, se você não está nesse perfil, não está buscando uma sociedade no escritório, que é super válido também, inclusive no meu tem espaço, tem super espaço para ser sócio. Se você não está nesse caminho, você tem que pensar em preço, você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em network, você tem que pensar em tudo isso. Tudo isso. Tudo isso, minha querida. E fico muito contente com essa nossa live aqui, esse bate-bola aqui, muito interessante. Acho que a gente tem um grande legado para deixar para o pessoal. Poxa, eu sei que você está lançando o seu curso aí, e eu valido, tá, gente? Sou amigo da Janaína, sou amigo do Pedro Jesus, valido o produto. Acho que para quem está nessa área e tem interesse de galgar uma advocacia trabalhista de sucesso sem burnout, a melhor pedida que vocês vão ter é a Janaína. E com muita justa causa. É isso mesmo. E das que não caem. É isso mesmo, minha amiga. Mas te agradeço muito o convite, viu, Janaína? Muito, mesmo. Eu que agradeço de você ter aceitado, compartilhado um pouco disso, do seu sucesso com a gente e mostrando para essa galera que em qualquer idade, em qualquer tempo, tendo foco, tendo disciplina, é possível. E se você aí ainda não está inscrito na Arrancada Trabalhista, vai lá na minha bio, o link está lá. Pedro, joga aí para a galera copiar. Se inscreve, porque encapsulado, os consultores trabalhistas de elite, encapsulado, se você assistir toda a arrancada, você consegue, de imediato, no dia seguinte, ter resultado na sua advocacia. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu valido. E é verdade. Um beijo grande. Obrigado, meus consultores trabalhistas de elite que deram depoimento aqui. Ale, obrigada.
Tudo isso vem de vocês. Me emociona ver o sucesso de vocês. Recebi agora de outra aluna dizendo, Pro, tô fechando outro contrato, eu preciso de ajuda. Vamos nessa, vamos lá. É isso mesmo. E é isso aí. Daniel, quero ver você, viu? Gente, um beijo. E ó, tenho novidades. Sexta-feira, live de sexta-feira, eu tenho um convidado surpresa. Mas eu vou deixar o mistério. E amanhã eu vou estar com a minha queridíssima amiga, doutora Silvia Teixeira do Vale, que é juíza do trabalho aqui da 5ª Região, que vai falar pra gente, vai conversar comigo, ter esse bate-bola de devido processo na justa causa, na demissão do funcionário. Será que vai pegar fogo? Será? Ela defende um lado e eu outro. E aí? Vai ser um debate. De altíssimo nível. Querido, obrigada por todo mundo que manteve firme e forte. Essa galera aqui tá afim, viu? Você vê que a galera não arredou o pé daqui. É isso mesmo. Obrigado, viu, Janaína? Todo sucesso para você. Tchau, tchau. Pra nós. Um beijo, querido. Beijo. Tchau.